Pessoal, não tá nada fácil a vida da esquerda nos dias atuais, viu? A gente já começa aqui com o Lula de olho em 2026 já para a presidência da República, para sua reeleição, apostando no exagero populista, beijando crianças, saindo na rua, sendo vaiado, sendo xingado, tentando resgatar a sua popularidade perdida. Será que ele vai conseguir? A gente vai ver nesse vídeo aqui. Além disso, pessoal, a gente tem aqui o ex-presidente do Banco Central, o Armínio Fraga, que fez o L com força, apoiou o Lula agora na candidatura e diz que não entende o que acontece com a economia do Brasil nas mãos do governo Lula. Né? Então é engraçado ter apoiado tanto o Lula e agora ele não sabe nem o que dizer sobre a economia do Brasil. A gente vai ver tudo isso e muito mais, então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho de notificações e a gente já começa aqui então com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, falando aqui Eu queria lhe perguntar na sobre esse Globo News. descolamento que parece existir hoje entre a economia do momento, o pulso. Hoje a gente teve um excelente dia para a Bolsa de Valores. Os relatos que a gente tem são de que há uma entrada muito grande de recursos no Brasil. Não sei se isso é apenas por conta dos juros a 15%, se há também outras conjunturas, e um descolamento também do fato de que o desemprego está caindo, enfim, há um crescimento com essa gravíssima situação fiscal. Existe esse descolamento por conta do momento atual versus daqui a um ano, daqui a 2 anos, ou o que está acontecendo? Porque realmente o governo fica se defendendo, dizendo que a economia cresce e o desemprego cai. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a situação fiscal é muito grave e o orçamento, se não em 26, pelo menos em 2027 já não vai fechar. Então, é sempre arriscado tentar explicar cada movimento do mercado. O mercado tem os seus humores e o nosso mercado não é diferente. Eu estava tentando construir aqui um argumento na linha de que a situação política atual não permite respostas à altura, vamos dizer, do desafio. De fato, é meio estranho ver a economia com desemprego lá embaixo e crescendo nesses últimos 2 anos e meio, mais ou menos, mas as condições para um crescimento sustentado não existem. É como um paciente que está com uma doença grave, mas que ainda não é um paciente evoluiu. com uma doença grave. Uma pressão muito alta, eventualmente até algo pior, né? Prefiro nem pior. dar um exemplo ruim. Mas a sensação é a sensação de que o que nós temos aqui hoje em matéria fiscal é insustentável. Tem um sintoma do paciente que é extraordinariamente claro, grita até, que são os juros. E não é o juro do Copom de curto prazo, que frequentemente vamos dizer, é uma providência que o Banco Central toma no curto prazo para trazer a inflação de volta para a meta. É muito mais grave. O governo está tomando dinheiro emprestado há 30 anos, pagando 7% acima da inflação. E isso não é sustentável. O país, na média, tem crescido há 45 anos, menos do que 3%. Se ele está pagando 7%, a aritmética aí é muito perversa, né? Então, os mercados, esses seres meio ciclotímicos, às vezes mal-humorados, às vezes bem-humorados, e os mercados provavelmente estão olhando para frente, imaginando alguma solução. No curto prazo, o fato de governo e Congresso estarem se desentendendo numa situação bastante extrema, sugere que isso é algo que aponta para um futuro melhor. Eu espero que seja verdade e acho que, enfim, aí vai ser possível discutir os grandes problemas, que no momento não estão sendo discutidos. Essa história do IOF, que foi o gatilho para isso, esse é um imposto que gera relativamente pouco e de péssima qualidade, péssima. E muito disso, no fundo, contribui para uma taxa de juros cada vez mais alta e que, em geral, tem um impacto, inclusive, social regressivo. O que eu quero dizer com isso? Quem é devedor
fica muito apertado, tipicamente os pobres, e o pessoal que tem dinheiro, que tem poupança, está aí ganhando essa taxa de 15%. Aí, então tem uma confusão então, quem paga enorme. É o mais pobre sempre, falta, né? eu diria, Mesmo no um caso certo do IOF, entendimento né? de causa e efeito, está meio confuso, é difícil mesmo, porque Tá tem todo de mundo fato perdido. desemprego baixo. E eu acho que nós vamos ter, portanto, daqui até as eleições, um jogo meio confuso entre as pesquisas e os indicadores econômicos. E aí vamos ver o que acontece. Eu não creio, eu não vejo o Brasil como sendo um paciente terminal, mas é uma situação bem mais preocupante do que a conjuntura indica. Tá aí, pessoal. Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, fez o L com força, disse que o Lula deveria assumir o país, Lula assumiu, agora ele não consegue nem dar conta de explicar o que está acontecendo com o país, essa vergonha total, né, que está acontecendo. Pessoal, próxima notícia aqui, 2026, Lula aposta no exagero populista para resgatar popularidade perdida. Tá? Então ele aposenta de vez a fantasia do governo da União, que nunca teve, e retoma o discurso do nós contra eles. Né? Então a gente vê que quando era campeão de popularidade, o Lula desfilava como o pai dos pobres, né? Embalado pelo sucesso de programas sociais. Né? Então isso no início, né, pessoal, que o amor tinha vencido. Né? O recurso à velha muleta retórica foi a reação principalmente a derrubada do decreto que ampliava o IOF, editado para aumentar a arrecadação e ajudar o governo a atenuar o rombo nas contas públicas, né, que acabou perdendo. Aí ele lançou uma campanha do nós contra eles, né? Então a gente vê aqui um monte de trabalhadores segurando um monte de imposto e alguns empresários aqui, ou pessoas ricas de terno e gravata, segurando menos impostos, né? Então ele veio com a peça publicitária sugerindo maior peso dos impostos para os pobres, né? Então, diante do cerco aos parlamentares, o presidente da Câmara, Hugo Mota, resolveu reagir em um vídeo divulgado numa rede social. Ele reclamou de que não bastasse a polarização política, agora o Lula tenta implantar a polarização social. Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. Isso foi o que disse Hugo Mota nesse vídeo aqui. Aproveita que chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e me conta nos comentários o que você acha dessa política do Lula, do nós contra eles. Será que isso aí ainda dá certo aqui no Brasil, pessoal? Será que as pessoas já não estão de saco cheio dessa historinha de sempre ser colocado contra os outros e, na verdade, o culpado de tudo é o governo? Bom, vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.